Olá, eu sou Edson Faria Júnior, eu sou biólogo, mestre em ecologia aqui pela casa, pela UFSC, e sou cinegrafista de natureza. Eu acho que quando era criancinha, quando era bem pequenininho, assim como todas as outras criancinhas, a gente tem uma curiosidade inata pelo mundo, né? Pela natureza, pelo ambiente que nos cerca. Algumas criancinhas têm mais sorte de poder conseguir ir desbravando essa curiosidade pela natureza, e eu, felizmente, fui uma dessas crianças que tive essa chance de crescer no litoral norte de Santa Catarina, com muita curiosidade sobre os costões rochosos, sobre a Mata Atlântica que cercava esses lugares. E, de alguma maneira, eu tinha a certeza que eu queria juntar aquelas duas paixões, de continuar desbravando a natureza, né? Continuar estimulando essa curiosidade pela natureza, buscando as mais diferentes respostas para perguntas que vinham na minha cabeça, com essa arte de contar histórias sobre essa natureza. E então eu tinha que escolher um caminho para seguir, e quando eu cheguei no momento da vida onde a gente decide o começo da nossa trajetória profissional, eu escolhi fazer graduação em Ciências Biológicas como um começo dessa trajetória, mas mantive ali latente dentro do meu coração essa vontade de contar histórias da natureza, e sabia que em algum momento eu ia tentar juntar essas duas coisas, e hoje em dia eu faço exatamente isso. Perguntas sobre o maior perrengue que eu passei em gravações são sempre frequentes, né? Então, já estou na carreira filmando grandes documentários, acho que desde 2015, então já são 9 anos vivendo grandes perrengues, mas tem um que ainda é imbatível. Em 2015, o primeiro grande projeto que eu participei, a gente fez uma expedição para Papua Ocidental, que é no lado ocidental da Ilha da Nova Guiné, e a gente estava lá para filmar os povos Korowai. E a gente perguntou para ele se a gente precisava levar comida. E ele falou para a gente que se a gente estivesse disposto a comer sago e insetos, a gente não precisava se preocupar com comida. A gente chegou lá na Papua Ocidental, estava numa seca tremenda, a floresta era quase um deserto verde, os povos originários estavam com pouquíssimo alimento. Então eles nos ofereciam de vez em quando um pouquinho de comida, que era insetos, larva de besouro basicamente, viva, e sago, que é tipo uma tapioca extraída de uma palmeira. E até aí tudo bem, né? Pode soar estranho comer larva de besouro e sago, mas se tivesse a quantidade para bater um pratão, tava tudo bem, mas era só uma mordidinha, uma provinha. Então eu perdi 6 quilos em 10 dias. Foi sem dúvida o maior perrengue da minha vida. Eu podia já partir para a resposta impossível, que eu sonho muito em ver uma cachalote caçando uma lula gigante. Eu acho que é o sonho impossível. Mas várias coisas que eu nem sonhava em ver, eu presenciei e foram incríveis. Mas se eu tivesse que escolher um lugar, eu acho que ainda seria Antártica, porque talvez seja o lugar mais próximo de um ambiente sem muita interferência humana, até. Então a gente consegue encontrar diversas espécies que estão lá vivendo sem nunca ver gente, talvez vai passar a sua expectativa de vida inteira sem ver ser humano. É um ambiente mais selvagem, mais inóspito. E daí, se eu tivesse que escolher um animal, talvez eu acho que eu ficaria com pode ser 2, uma cachalote, uma foca-leopardo embaixo d'água. A formação na UFSC de biologia, ela é uma formação bem ampla, assim, né? E eu vejo isso com extremos bons olhos. Eu acho que traz a possibilidade de experimentar vários campos diferentes dentro das ciências biológicas, seja coisas mais laboratoriais, seja coisas mais de escritório, seja gestão de equipes, seja coisas mais de campo. E fazer filme, fazer ciência, na raiz as perguntas são muito parecidas. O mecanismo de fazer filme, fazer ciência, do método científico, são muito parecidos. A gente observa a natureza, a gente, com a nossa curiosidade, a gente cria uma pergunta que a gente quer responder e escolhe uma forma de responder essa pergunta. E pela UFSC ter essa abrangência temática dentro da biologia, eu acho que eu pude ir me alimentando tanto de conhecimento quanto de experiências, né, nesse bicho gigante que é a universidade pública, e pude, de alguma maneira, ir colocando tijolinhos que foram fazendo sentido ao longo da minha formação.
É claro que lá no começo da graduação, a gente não sabe exatamente qual tijolinho que vai construir a casa que a gente quer. Mas depois que a gente constrói a nossa carreira, depois que a gente é um profissional no mercado e olha para trás, a gente vê que as escolhas que a gente fez e as oportunidades que a gente teve dentro da universidade super se encaixam e fazem total sentido. Se alguém já viu alguma palestra minha em algum outro momento, tem uma frase que eu sempre repito, e eu vou repetir essa frase para sempre, que é: tenha algo além da vontade. Eu acho que o que une todos nós em busca de uma trajetória profissional, seja lá qual for, é vontade. Então, vontade todo mundo tem. Tive vontade, tenho vontade, vou continuar tendo vontade de alguma coisa. Se a gente pensar na carreira de cinegrafista de natureza, tudo começa com vontade, com esse desejo de estar lá. Mas a gente está num mundo onde tem bilhões de pessoas com vontade. Então, de alguma maneira, tu tem que trazer olhos para cima do teu trabalho, tu tem que se expor um pouco, mostrar um pouco do seu trabalho para o mundo, ou para as pessoas que podem ser bons pares para trabalhar junto, ou para as pessoas que potencialmente podem ser a tua audiência e começar a dar visibilidade. Quando eu estava lá no final da graduação, a gente começou uma revista, que era Explora Web Magazine, e aquilo foi o que eu tive além da vontade. De certa maneira, ela foi a primeira vez que eu me expus um pouco mais para o mundo audiovisual e começou a aparecer mais algumas portas para tentar abrir. Então, comece a fazer alguma coisa dentro da limitação do equipamento que você tem acesso e mostre um pouco a cara para o mundo e conheça pessoas, converse com pessoas, gasta um pouquinho da cara de pau para trocar experiências, E é isso, no fim são pessoas, no fim a pessoa que está no final da carreira começou em algum momento e eu tenho certeza que todo mundo vai estar disposto a se ajudar, então se exponha, tenha algo além da vontade para mostrar para o mundo.